Oi pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como é que se faz para poder receber dividendos em dólar, isso mesmo. E fica até o final porque eu vou contar para vocês qual foi a minha primeira ação americana que pagou dividendos em dólar para mim, tá bom? Eu vou contar para vocês que ação foi essa e quanto foi que eu recebi. Então, aproveita a vinheta, se inscreve no canal e já deixa seu like. Bom, gente, então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem várias formas de investir no exterior, tá? E eu vou contar aqui para vocês 3 delas, que é justamente realmente tendo seu investimento em dólar. Então, gente, indo direto ao ponto, a primeira forma de você receber dividendos em dólar é justamente investindo em ações americanas, tá? Na bolsa americana. Então, já contei para vocês que eu comecei a fazer esse tipo de investimento no final do ano passado e eu uso a corretora Avenue. Eu vou também fazer depois um vídeo mostrando na prática como é que faz a compra de uma ação por essa corretora, certo? Mas vamos lá, o que interessa aqui. Quando você investe em ações diretamente na bolsa americana, você está investindo em stocks, tá? E as stocks, que são ações americanas, elas têm aí uma tradição de pagar dividendos trimestralmente. Então, a maioria delas paga trimestralmente, mas não é regra, tá? Tem algumas ações que podem pagar dividendos em dólar mensalmente e tem outras ações que também não distribuem lucro de forma nenhuma. Porque diferente aqui no Brasil, as stocks, né, elas não têm a obrigação de distribuir os 25% que as ações brasileiras têm a obrigação de distribuir anualmente para os seus acionistas. Então, é importante você ver qual que é a estratégia da empresa, tá? Antes de investir nela. Isso também pode ser uma coisa boa. Por quê? Porque quando a empresa ela não está distribuindo lucro para os acionistas, provavelmente ela vai reinvestir aquele dinheiro, todo o lucro nela mesma. Isso faz com que ao longo do tempo, né, a longo prazo, ela se valorize cada vez mais, ela tenha um potencial de crescimento e, enfim, depende muito aí da estratégia, né, dos gestores da empresa. Então, outra forma de você receber dividendos em dólares é através dos REITs. E o que são REITs? REITs, eles são o equivalente a fundos imobiliários aqui no Brasil, mas não são fundos imobiliários. Por quê? Porque eles não são fundos para aplicar dinheiro em imóveis, como é o que ocorre aqui no Brasil. Na verdade, os REITs são verdadeiras empresas. Então, eles têm lá o gestor, ele tem CEO, eles têm um risco maior, né, do que os próprios fundos imobiliários. Por quê? Porque os fundos aqui, eles seguem regras mais restritas, né? Já os REITs não, como eu falei, eles são empresas, então eles podem, por exemplo, tomar dívida para poder comprar mais imóveis, certo? Mas enfim, eles são equivalentes a fundos imobiliários lá na bolsa americana, é o que a gente tem de mais próximo de fundos imobiliários lá, né? E assim, o que acontece? Os REITs, eles têm que distribuir no mínimo 90% do lucro para os acionistas, então isso já garante aí uma boa distribuição de dividendos em dólar, tá? E eles também, assim como as ações americanas, assim como as stocks, eles têm tradição de pagar trimestralmente, mas existem REITs que pagam mensalmente também, depende também da estratégia da empresa, certo? Então você vai ter que pesquisar sobre isso para poder saber antes de investir em algum, certo? E a outra forma de você receber também dividendos em dólar são através de ETFs, tá? ETFs americanos também, que você também vai adquirir aportando, né? Fazendo operações na bolsa americana através do home broker. Tudo isso dá para fazer pela corretora, né? Pela Avenue, tá? Tanto comprar stocks como REITs, como ETFs americanos, certo? Então, o que são ETFs? São Exchange Traded Funds. São justamente fundos negociados na bolsa, tá? Os ETFs, gente, eles são conhecidos por ter uma gestão passiva dos investimentos, ou seja, você vai pegar, né, seu patrimônio, vai comprar um ETF e os gestores dos ETFs vão ter uma estratégia de investimentos. Então, geralmente, eles seguem ou um índice financeiro ou uma estratégia de investimentos definida. E eu peguei aqui como exemplo 2 ETFs americanos, um que é o SPY, né, e ele replica o índice aí das 500 maiores empresas americanas, da bolsa americana, certo? E o outro índice é o NOBL, o Nobel, né? Ele é bem interessante, porque ele basicamente, ele replica aí, né, as empresas que tiveram
dividendos crescentes durante 25 anos consecutivos, ou seja, é uma estratégia de investimentos bem diferente, né? Lembrando que nenhuma dessas é uma recomendação de compra, até porque nem eu estudei a fundo esses ETFs, eu tô trazendo aqui só a título de exemplo mesmo, tá? Então não tem um ETF na minha bolsa, da minha carteira, aliás, né? Mas enfim, para vocês verem como é interessante isso. E os ETFs, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, os ETFs americanos, eles distribuem dividendo e eles pagam também, tradicionalmente, trimestralmente, como ocorre com as stocks e com os REITs. Não é uma regra, pode ser que eles paguem mensalmente também, mas não é regra. Enfim, vocês viram aí essas 3 formas de receber dividendos, né, em dólar. Então nós temos as stocks, que são as ações americanas, os REITs, que são empresas também que predominantemente investem no mercado imobiliário, né? E também os ETFs, certo? Então, todos esses investimentos você pode fazer diretamente na bolsa americana, tá? E o legal deles é que você vai ter seu patrimônio já em dólar. É diferente, por exemplo, de investir em BDRs, que depois também vou explicar melhor como é que funciona. São basicamente, né, recebíveis, títulos de empresas americanas, mas que ao você aportar, ao você investir em BDRs na Bolsa Brasileira, você não vai estar investindo diretamente lá no mercado americano, ou seja, o seu dinheiro vai continuar na moeda real e não em dólar, certo? Então, para fechar aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês quando foi que eu recebi de dividendos em dólar, tá? Da minha primeira empresa que pagou aí na minha carteira de investimentos. E a empresa que pagou para mim foi a Microsoft, certo? A Microsoft pagou para mim no dia 12 de março, agora de 2021. Lembrando que eu comecei a investir na Microsoft junto com as outras empresas que eu já mostrei para vocês também no vídeo, que eu vou deixar a descrição abaixo, tá? O que você deve investir no exterior. Então, nesse vídeo eu mostro aí como é que tá a minha carteira de investimentos. Também não é recomendação, porque eu tive aí todo um trabalho de estudar cada uma dessas empresas e eu tenho uma estratégia de investimento que talvez não seja a sua, certo? Mas vamos ao que interessa. A Microsoft, gente, ela pagou aí um total de $1,96, tá? No dia 12 de março de 2021. E aí você pode dizer, mas é pouco e tal. Mas eu fiquei muito feliz porque foi meu primeiro pagamento em dólar, tá? Em dividendos em dólar. Na verdade, eu nem tava esperando, eu confesso pra vocês que eu não tinha visto aí o calendário de distribuição de dividendos nem nada. Mas eu fiquei muito feliz com essa notificação. E eu fiz aí, né, a conversão desse dinheiro pra real. E considerando o câmbio aí do dia, do vídeo que eu tô gravando hoje, tá? Que é um sábado, inclusive, o dólar tá R$5,76. Então, fazendo aí a conversão, esse 1,96 dólares equivale a R$11,28. Então, pra você ver, né, como o dólar é uma moeda muito forte, muito, muito forte. Então, menos de 2 dólares equivale a mais de R$10. E assim, gente, eu tô muito feliz com essa minha estratégia de investimentos. Eu espero cada vez mais comprar mais ativos dolarizados, né? Dolarizar mais a minha carteira e ter sim uma fonte de renda passiva em dólar, certo? Eu quero explorar mais também as ações, os REITs e os ETFs. Por enquanto eu só tenho estoques na minha carteira, mas eu quis mostrar para vocês a título de ensinar mesmo, né? E ter uma ideia de como é possível a gente ter acesso a esses ativos e receber uma renda passiva em dólar. Então, muito obrigada se você ficou até aqui. Comenta aí e me diz se você já tem algum desses investimentos na sua carteira. Deixa seu like e se inscreve no canal.